Carlo Ancelotti, ou Ancelotti, como você quiser dizer. Só sei que agora está confirmado, pelo menos, a CBF já anunciou oficialmente. Here we go! Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira até a Copa de 2026. Só até a Copa de 2026. Não é isso, Raíza Simplício? Tudo bem, Raíza? Tá meio travado. Internet lá não tá. Travadinha raiz, hein? Raiz, tua internet aí tá meio a vapor hoje, hein? Dá uma moral lá pra... Tem como aí resolver? Tá estranho isso. Tá de escada. Tá melhorando. Tá melhorando, Tava tá na melhorando. discada, mudou pro Wi-Fi, hein? Bota o bombril na antena aí pra ver se melhora aí. Da discada pro Wi-Fi, vambora. Tá ficando HD. Bora, Raíza, vamos lá. Solta o som. Cara, que estranho, porque vocês aqui estão perfeitos aqui pra mim. Mas vamos lá, salve, salve, Lã, Pedrosa, Papa, a galera toda que tá acompanhando a gente aqui no Placar Aberto. É isso mesmo, Carlo Ancelotti anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira, contratinho de 1 ano, tá? E o fato curioso, Ilan, é o seguinte, a CBF meio que furou o planejamento do anúncio do Carlo Ancelotti, tá? Porque inicialmente a informação que eu tenho é que o cronograma seria o seguinte: o Carlo Ancelotti anunciaria junto com o Real Madrid a sua saída do clube ao final da temporada, né? Depois do último jogo da La Liga, numa carta aos torcedores do Real Madrid, teria aquela famosa nota oficial também do Real Madrid, enfim. Mas aí a CBF meio que acabou... E depois disso, tá? Perdão. Aí o Edinaldo Rodrigues viajaria para a Espanha, se encontraria lá com o Ancelotti e juntos anunciavam a contratação dele como novo técnico da seleção brasileira. Mas aí o Edinaldo Rodrigues decidiu fazer diferente e anunciou hoje o Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira, com um contrato de 1 ano. Nesta quarta-feira, tá? Rodrigo Caetano e Juan viajam para a Espanha, vão se encontrar com o Carlo Ancelotti, montar o planejamento da seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai, que é a próxima data FIFA no mês de junho, e vão bolar ali a pré-lista da seleção brasileira, né? O Ancelotti vai mostrar para eles, vai entregar para eles a pré-lista dele, dos convocados da seleção brasileira, e no dia 26 de maio, ele mesmo, Carlo Ancelotti, anuncia a lista dos 23 convocados. Então, Rodrigo Caetano e Juan embarcam na quarta, chegam lá na Espanha e vão debater o planejamento com o Ancelotti, essa questão da lista de convocados. Eu confesso, meninos, que eu estou muito curiosa para ver essa primeira lista do Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Ele estreia no comando da seleção diante do Equador, mas o jogo não será em Quito, não teremos Ancelotti em Quito. A seleção equatoriana joga normalmente em Quito, mas por uma decisão do técnico, uma decisão técnica, esse jogo contra a seleção brasileira será em Guayaquil, no nível do mar. Poxa, eu queria ver o Ancelotti estreando lá no Morro. Por que você queria que fosse lá? Explica pra gente. Porque eu acho que seria muito curioso, né? O Carlo Ancelotti conhecendo aí os desafios. Será que ele ia ou era home office? Não, também? ele ia meter um atestado. Entendi. Cadê o atestado? Pega o atestado aí pra mim. Já tem do Ancelotti? Serve pro Ancelotti também isso aí? Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó. Válido também para outros técnicos em caso de seleção brasileira. Porque o pessoal que não viu aqui, ó. Tem um atestado médico aqui do Renato, tá válido aqui para o jogo que ele quiser, durante o ano. Não, mas válido para técnicos de seleção brasileira também. Tem uma observação aqui no final, válido também para técnicos da seleção brasileira com mais de 60 anos que assumam depois de deixar o Real Madrid. E alguns jogadores que ganham mais de 500 mil não jogam na grama sintética também, né? Exatamente. Tem isso também, né? Agora, o Raí, você falou sobre essa lista. Eu também tô curioso por essa primeira lista, que vai ser agora, né? Dia 26 já. Portanto, daqui a 15 dias. Menos até, daqui a 2 semanas exatamente, numa segunda-feira, a gente vai ter a primeira lista do Ancelotti. E eu acho meio óbvio, né, o Pedrosa, Papa, Raíza, essa lista não vai ser feita, digamos, só pelo Ancelotti. Vai ser uma lista a 6 mãos. Ele vai consultar o Juan, vai consultar o Rodrigo Caetano, talvez consulte um jogador A, B ou C também, que ele tenha mais contato. Eu não tenho tanta certeza assim que o Ancelotti conheça todo o universo, não vou dizer dos jogadores que têm sido convocados. Acho que esses ele deve conhecer. Mas por isso ele pediu um brasileiro com ele. Pois é, mas ele não conhece todo o universo de jogadores brasileiros que estão disponíveis. Mas né? você lembra do pedido dele para ter um brasileiro com ele? Um jogador? Pra não tá foi, Raíza? Ele na comissão, ele não pediu um jogador com ele, brasileiro?
Ó, eu não sei se ele pediu, tá? Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que o filho dele, que é auxiliar técnico dele, não deve vir com ele para a seleção brasileira. O filho dele tem o desejo de seguir carreira como primeiro treinador e tá pleiteando aí uma vaga, de repente até no próprio Real Madrid, na categoria de base, enfim. Então, é muito provável, tá, que o Davi Ancelotti não venha com o Ancelotti. Então, naturalmente, o Ancelotti teria que ter um novo auxiliar. Se vai ser brasileiro ou não, eu não sei. Ponto é que alguns temas serão discutidos entre o Edinaldo e o Ancelotti, como, por exemplo, a situação do Rodrigo Caetano. Não tem garantia que o Rodrigo Caetano vai seguir no cargo de diretor lá da Seleção Brasileira, da CBF. O Rodrigo Caetano, inclusive, sabe disso. Eu ia te perguntar isso porque essa informação pode ser complementar à informação que eu tenho também. Em relação ao Rodrigo, ele não está 100% garantido no cargo de coordenador geral de seleção, né? E aí o Vasco está de olho, tá? Só para complementar aqui, o Vasco está de olho no Rodrigo Caetano. Eu entrei em contato com ele nessa manhã. Ele disse que está focado na seleção brasileira, que não recebeu nenhum contato ainda, mas o Pedrinho tem um sonho de trazer o Rodrigo Caetano para comandar o futebol do Vasco. Lembrando, Marcelo Santana foi demitido. E aí depois eu respondi ao Rodrigo, eu falei, beleza, não teve contato ainda, boa sorte nessa sua caminhada com o Ancelotti. E ele disse, vamos ver o que acontece, boa sorte para o nosso Vascão. Um abraço. Então, assim, as coisas podem mudar aí caso o Rodrigo Caetano não fique, apesar dele ter o sonho de representar o Brasil em uma Copa do Mundo. Raíza, é 1 milhão de euros o salário do Ancelotti, é isso? 1 milhão de euros, né? Mais ou menos por aí, 1 milhão de euros. Vai dar um pouco mais de 5 milhões de reais por mês o salário do Ancelotti, contrato até o final da Copa do Mundo de 2026, além de outras questões. Por exemplo, caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção brasileira, está incluído um bônus de 5 milhões de euros, tá? Em caso de título, em caso de hexa, que eu acho justo, né? Aliás, eu acho que os contratos no futebol devem realmente ter esses bônus. Agora, claro, o salário dele é um salário muito alto, quase 4 vezes mais do que o salário, por exemplo, do Dorival Júnior. Mas estamos falando do Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores da história do futebol, né? O Carlo Ancelotti é um cara, assim, que você não tem o que falar. E em relação ao respeito dos jogadores, ele é um cara maior, na minha opinião, do que praticamente todos os jogadores hoje que têm condições de serem selecionáveis, né? Selecionados aí para vestirem a camisa da seleção brasileira. É uma aposta do Edinaldo Rodrigues no sentido de ser um escudo para ele nesse momento conturbado politicamente, tá? Neste momento conturbado politicamente, ele é uma aposta como escudo. Como treinador, não tem absolutamente nada o que se falar em relação ao Carlo Ancelotti. Agora, um ano, né? É realmente um prazo curto aí, com foco totalmente voltado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Porque tinha aquela possibilidade dele ser contratado até para a Copa de 2030, mas não rolou, né, Raíza? Não sei exatamente de parte de quem ou se de parte a parte. Talvez a CBF tenha oferecido até isso, né, como um fator de atração para ele fechar com... Mas talvez ele próprio tenha achado melhor. Não, vamos até ano que vem, depois a gente vê o que vai acontecer. Porque o Ancelotti acho que entende, né, mesmo sem ter trabalhado aqui, ele conhece, ele sabe da cultura do futebol brasileiro. Não adianta ele fechar contrato e aí de repente a coisa não anda bem, não funciona na Copa do Mundo e aí ele teria que romper o contrato 4 anos antes. Enfim, a gente não sabe. Não sei se você tem detalhes sobre isso, porque que não aconteceu esse contrato mais longo, mas havia inicialmente essa ideia. Eu quero saber a sua resposta, Raíza, mas deixa eu primeiro pedir à galera, que estamos com uma audiência já bem bacana aqui. Obrigado a todo mundo que está chegando pesado, chegando forte. Galera, chega largando o like. Estamos com mais de 3 mil pessoas aqui, mas estamos com pouco like ainda. Fortalece aí, dá essa moral, galera. Deixa não tem like? Abaixo aí. Pelo amor de Deus. Abaixo. Cadê o superchat? Bota na tela aí, Pitio, pra gente aí. Raíza vai responder sobre a duração do contrato do Ancelotti. O Marcelo Paiva diz o seguinte: Ilan, 2 defuntos serão ressuscitados em breve pelo Flu. Isso aí, amigo. Todo mundo já sabe, amigo. Vasco e Juventude, anota aí. Time devastado. Ainda tem o Internacional. Deus te ouça. Antes do Fluminense ir pro Mundial, ainda tem esse Internacional que foi goleado pelo Botafogo. Esse Internacional, hein? Pô, mas vai pegar o Fluminense. Já vai acontecer o quê que tu acha? O que vai acontecer? Baldaço tá alucinado. Então o Fluminense ressuscitou o Atlético Mineiro, ressuscitou lá o San José, que não ganhava de ninguém há 7 jogos. Amigo, chama o Fluminense, Botafogo,
tá morto? Chama o Fluminense. Ó, Leonardo de Carvalho. Ué, Pedrosa, o time top 8 no Z4, só lamento. Mas não foi eu que disse Você não isso. falou, não? Você tem Você que cobrar falou que outra sim. pessoa. Você falou A que gente era. falou Você que falou Eu falei que era. top Você 12. falou- Time top 12. Cobra outra Você pessoa. falou 12? Top Eu não me 12. lembro se você falou Falei. 12 não. hein? Cobra outro. Ilan, eu e você falamos que ia brigar pra não cair. Eu falei. Mas não vai Eu brigar falei pra não também, cair, hein? pá. Raíssa falou Não vai também. brigar Raíssa pra não falou. cair, não tem Olha, Já é tá melhor. lá, Não tem, não? Já Não tá vai- lá. Eu É cravo melhor- Z4 já, ô. Não vai Já tá no brigar Z4. pra não cair. É melhor acordar cedo e entender a sua realidade cedo. Escuta o que eu tô falando. Fabrício Não vai Barbieri. brigar pra não cair. Fabrício, obrigado, Fabrício. Valeu. Tem mais aí? Tem mais? Raíssa, por que o contrato é só até a Copa do Mundo e não até 2030 do Ancelotti? Ilan, eu não tenho essa informação, mas de fato o projeto do Edinaldo Rodrigues no início era que o Ancelotti tivesse mais um ciclo. Mais um ciclo não, um ciclo completo, né? O que acabou não acontecendo. Lembrando que essas conversas elas começaram em 2023, tá? 2023 foi quando, pela primeira vez, a CBF, através do Edinaldo Rodrigues, foi atrás do Ancelotti. Tentou um acordo naquele momento, não foi possível, ele renovou o contrato com o Real Madrid. Enfim, não tenho essa informação, a gente está em busca de mais bastidores dessa situação envolvendo a contratação do Ancelotti. Como eu trouxe aqui para vocês, o Rodrigo Caetano não participou em momento nenhum dessa negociação. Essa negociação ela foi tocada por 2 intermediários. Um principal deles se chama Diego Fernandes, tá? Foi o principal intermediário nessa negociação. Posteriormente, o Edinaldo Rodrigues tomou a frente nessa negociação. E agora, só nessa quarta-feira, que o Rodrigo Caetano vai viajar lá para a Espanha para encontrar com o Ancelotti e discutir com ele ali temas referentes a essa programação para o mês de junho. Mas assim, Ilan, eu acho que nesse momento, o importante é a Copa do Mundo de 2026, não tem projeto. É o que eu falei. Vamos ver no que vai dar, porque de fato não tem um projeto. E aí depois, obviamente, eu acho que vale a pena, aí sim vale a pena desenvolver um projeto interessante. Não sei se será nas mãos do Carlo Ancelotti. Talvez ele tenha vindo porque ele está de saída do Real Madrid, isso é um fato, né? Ele sempre deixou claro que a prioridade dele era o Real Madrid. Então, assim, quem não quis seguir com o Carlo Ancelotti foi o Real Madrid, não foi o contrário. Não foi o Ancelotti que pediu para sair, foi o Real Madrid que não quis seguir com o Carlo Ancelotti como treinador para a próxima temporada. E aí, de repente, ele viu uma oportunidade de disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, que é uma equipe que te dá possibilidade de brigar pelo título. Ele que ganhou títulos na Itália, ganhou tudo na Itália, ganhou tudo na Inglaterra, ganhou tudo na Espanha. Se ele ganhar, de repente, por exemplo, a Copa do Mundo, que é o que a gente quer, se ele ganhar o Hexa com a seleção brasileira, para que ele vai ficar mais 4 anos no comando da seleção brasileira? Vai lá para a Arábia e vai ganhar muito dinheiro. Não que ele não tenha, né? Mas eu acho que passa por isso, viu? Faz sentido. Mas o acho uma raciocínio. pena. Faz Acho uma sentido. pena. Primeiro que eu acho cruel você cobrar título de Copa do Mundo sem ter participado do ciclo, tá? Pensando de forma racional. Não é que ele não vai ter essa responsabilidade. Ele está sendo contratado se para vai isso. ter. Ele está sendo contratado para isso. Ele vai ganhar muito bem para isso. Ele vai ter material humano na mão para isso. Tudo bem. Mas assim, ele vai participar o quê, Raíssa? 6 jogos? 7 jogos até a Copa do Mundo? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Vou passar aqui para vocês os jogos. Tá. O Brasil tem essa data FIFA agora, Não, já tá com que a- são 2 jogos, que é Equador e Paraguai, Paraguai. né? Isso. Depois tem a data FIFA de setembro, outubro e novembro. Sim. 2 jogos, 2 jogos, 2 jogos. E aí no ano que vem tem 2 amistosos antes da Copa, acho que é isso. Então assim, é muito pouco, né? É muito pouco, cara. Sem você trabalhar no dia a dia, sem você conseguir ter um lastro maior, até de estudo. Gente, acreditar que o Carlo Ancelotti, que treina o Real Madrid e que obviamente tem focos dentro do Real Madrid, dentro do futebol europeu, que é acompanhar a responsabilidade de você treinar o maior time do mundo, ela já é muito grande. Achar que o Ancelotti acompanha o futebol brasileiro é loucura, ele não acompanha o futebol brasileiro. Pra mim, essa convocação vai ter muito dedo também das pessoas da CBF, mas com certeza dentro do futebol europeu, ele conhece os brasileiros. Então, um cara que eu aposto que vai estar nessa lista aí, até porque tá merecendo, não é só porque o Ancelotti vai ser o treinador, mas tá merecendo, é o Casemiro. É um jogador que tem conseguido crescer no Manchester United, é um homem de confiança do Carlo Ancelotti, tem toda a confiança do Ancelotti desde a época do Real Madrid, quando ele foi campeão de Champions. Acho que vai ser um dos
dos líderes dessa equipe, se não for o capitão, tá? Se não for o capitão dessa nova seleção brasileira com o Ancelotti.